multímetro é uma ferramenta de medição multifunções. Num só equipamento ela junta um voltímetro, amperímetro e ohmímetro. Existem alguns multímetros que ainda integram outras funções. Eles podem ser analógicos ou digitais, mas explicaremos isso mais adiante. Primeiro foquemos cada um dos instrumentos integrados neste equipamento. Voltímetro, instrumento de medida que mede a tensão elétrica em volts. Ele consiste numa resistência interna de elevado valor que, colocada em paralelo num circuito elétrico, gera uma pequena corrente. É essa pequena corrente que é medida. Através da lei de Ohm descobre-se qual a tensão medida. Amperímetro, aparelho que mede a intensidade da corrente elétrica em amperes. Internamente este aparelho é uma resistência de muito baixo valor. O amperímetro tem de ser colocado em série com o circuito a medir. Desse modo, a corrente a ser medida passa por dentro do aparelho de medida e, por conseguinte, na resistência de baixo valor. Uma vez mais, pelo conhecimento da lei de Ohm, a tensão gerada aos terminais dessa resistência é convertida para o valor de corrente. Repare que, como a resistência interna de um amperímetro é muito baixa, as pontas do aparelho de medida funcionam como um curto-circuito. Ohmímetro, aparelho que mede a resistência elétrica. Para medir a resistência elétrica de um componente, esse componente tem de ser retirado do circuito elétrico. O ohmímetro é ligado em paralelo com o dispositivo a medir. Este aparelho funciona como uma pequena fonte de tensão, que ao ser aplicada na corrente gera uma pequena corrente. É essa corrente que é medida e, uma vez mais, pelo conhecimento da lei de Ohm é convertida em resistência. Como dissemos, um multímetro concentra num só equipamento estes três medidores, podendo ainda integrar outros. Um multímetro é digital se o seu painel apresentar um ecrã do tipo LCD. É analógico se apresentar ponteiro e escala graduada. Estes aparelhos apresentam um seletor rotativo que serve para selecionar a grandeza a medir. Pode ainda servir como on, off. Ainda que possam existir voltímetros com seleção de escala automática, existem com frequência multímetros em que é necessário escolher a escala adequada. Desde logo é necessário selecionar entre tensão contínua ou alternada. Depois, se a posição do seletor indicar, por exemplo, 20V, isso significa que no máximo mede 20V. É assim para qualquer valor da escala. Todos os aparelhos de medida apresentam erros de medida. O erro de medida de precisão está relacionado com a, digamos, qualidade do aparelho de medida. O valor desse erro é uma característica do equipamento de medida. Outro erro, nos equipamentos digitais, é o erro de resolução. Está relacionado com o tamanho do ecrã, ou antes com quantos dígitos pode apresentar. Imagine que estamos na escala 200 volts. Neste modo o ecrã utiliza 3 dígitos, pelo que não sobram dígitos para casas decimais, logo o erro de resolução vai ser de mais ou menos 0,5 volts. Se por exemplo o valor a medir for 10,5 volts, o multímetro vai apresentar 11 volts. Mas se para medir esses mesmos 10,5 volts, for utilizada a escala de 20 volts, já sobra um dígito para casas decimais, neste caso o erro de resolução passa a ser 0,05 volts. Neste caso o aparelho iria apresentar exatamente 10,5 volts. O que interessa perceber é que a escala deve estar o mais próximo do valor a medir, sendo que tem de ser sempre maior. Se assim o fizermos, estamos a reduzir o erro de medida. Outro ponto, os conectores para as pontas de medida. A ponta preta deve ser sempre aplicada no conector com. A ponta encarnada varia de conector consoante a grandeza a medir. Para medir tensão ou resistência, o conector é o mesmo. Normalmente tem um V e a letra ômega. Para medir corrente existem dois conectores. Normalmente, como na figura, um com indicação de 400 mA e outro com 10 A. Portanto, esses valores indicam o máximo de corrente suportada para cada entrada. Associado a estes conectores existem fusíveis de proteção. Na entrada de 400 mA o fusível é de 0,5 A. Se esse valor for excedido irá queimar. Medir corrente elevadas num multímetro é sempre um procedimento arriscado que deve ser evitado. Repare que toda a corrente tem de passar nas pontas de prova, pontas essas que são manipuladas com as mãos. A seção dos cabos das pontas não está dimensionada para correntes altas. Por outro lado, no encosto das pontas vai provavelmente formar-se arco elétrico. Para medir corrente, existe outro equipamento mais adequado, as pinças amprimétricas, porém normalmente só funcionam em corrente alternada. Ainda assim também já existem para corrente contínua. Voltando ao selector, além de servir para selecionar a grandeza a medir e a escala adequada, de maneira a reduzir o erro de medida, outro fator é preciso considerar. Na medição de tensão ou de corrente é preciso indicar se a medição vai ser feita em corrente contínua ou alternada. Por exemplo, pedir uma grandeza alternada em modo corrente contínua terá como resultado 0.